Feminismo e como ele pode aí salvar a sua autoconfiança. Parecem assuntos diferentes, né? Autoconfiança, feminismo e o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. E hoje a gente vai falar sobre isso, essa relação e como ela pode, se você se apropriar dos conceitos, né, desse movimento do feminismo para você se fortalecer enquanto mulher e botar toda a sua potência aí para fora, para que o mundo reconheça e saiba quem é você. Porque você se intitula feminista, você não vai mais poder fazer uma depilação, você não vai mais poder pintar o seu olho, não vai poder escovar seu cabelo. Será? Será que isso é verdade? Não é? Então a gente vai estar aqui falando, batendo um papo sincero. Tudo que eu sei eu trouxe aqui para você e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E quero que vocês aí participem também, certo? Quem vai chegando aqui, o que é que faz? Convida no mínimo mais outros cinco amigas para estarem participando aqui. E hoje vai ser um bate-papo muito legal mesmo. Tem muita coisa bacana para a gente conversar, que eu, né, fiz assim, separei algumas coisas para falar para vocês e como vai ajudar no fortalecimento da sua autoconfiança, que isso é o mais importante. Como eu sou uma mulher multipotencial, vocês já sabem, e às vezes vocês olham, olha, Isabel tá falando um assunto, será que vai fazer sentido com autoconfiança? E daqui a pouco vai ter uma que disse assim, mas Isabel, eu começo assistindo, depois será que vai ter? E no final disse, não é que ela tem razão? E faz todo sentido? Claro, gatas garotas. E o feminismo não é diferente. Esse movimento é muito importante a gente ter conhecimento, né, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo a nossa autoconfiança e se empoderando cada vez mais para que a gente possa também se encher de poder, não é? Se estar fortalecida para ir fazendo as coisas que a gente deseja na nossa vida, realizando os nossos sonhos, nossos projetos. E não dá para a gente realizar, fazer o que a gente quer fazer se a gente não tiver autoconfiança. A autoconfiança é a porta para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. Sem ela, não é? É impossível a gente ter sucesso. E sucesso em todas as áreas da vida. Porque a gente vai ficar sempre vivendo o quê? O que eu digo aqui, quando você não tem autoconfiança, quando você vive extremamente segura, é como se você estivesse dirigindo um carro com a mão sempre no freio de mão, não é? Sempre ali, aí o carro nunca anda, nunca vai para frente. E não é isso aqui que a gente quer, né? De forma alguma. Eu quero que a vida de vocês vá para frente, que cada vez mais vocês se empoderem, brilhem mais, fiquem mais autoconfiantes e ocupem todos os espaços que você deseja na sua vida, certo? Por isso que eu acredito que a mulher precisa conhecer um pouco mais sobre esse movimento, né, sobre o movimento feminista. E tem muitos ataques aí, não se engane, a gente vai falar aqui isso também. Muitos ataques, muitas pessoas que atacam o movimento, não é? Para o quê? Para justamente tirar o foco principal dele, que é justamente o que a gente vai falar aqui. Então, aí, quanto mais se falar, quanto mais você conhecer e você mesma tirar suas impressões, né, tirar suas dúvidas, aí, meu bem, é outro nível. Por quê? Porque ninguém vai ficar, na verdade, enchendo sua cabeça ou desviando a sua atenção para as coisas que são realmente relevantes. E ser feminista é algo do qual eu me orgulho. Mas, Isabel, tem aquelas feministas, assim, radicais, né? Que nem gosta de, fala assim, até contra os homens. Tem, a gente vai falar. Ah, tem aquelas feministas que dizem que não quer depilar, né, as axilas. Tem assim? Tem também. E aí, você é dessas? Não. Mas nem por isso eu deixei de ser feminista. E o feminismo, o movimento é maravilhoso. Ele justamente abriga todas as diferenças, sabe? Ele respeita. Não significa que eu tenha que concordar com a outra mulher, que é uma outra coisa que a gente vai conversar aqui, não é? Não significa que eu tenha que concordar ou que aprovar, eu tenho que respeitar, porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, não é? Então, por que eu não vou respeitar a visão, a forma de entender? E muitas vezes essas mulheres que aparentemente para nós
mulheres são radicais, foram elas que conseguiram lá atrás, não é, daquelas mulheres mais radicais lá no passado, que conseguiram determinadas conquistas das quais hoje a gente está usufruindo. Uma delas é poder falar abertamente aqui sobre o feminismo. Então, assim, a gente precisa honrar essas mulheres. A gente pode não concordar com algumas atitudes, mas que foram elas que conquistaram, né, esses espaços. Foram elas que, na verdade, foram abrindo caminho para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa avançar cada vez mais. Bom seria se não precisássemos estar aí o tempo todo lutando, não é? Tá aqui falando dos nossos direitos, dos direitos da mulher, do respeito que as mulheres precisam, que é um direito. Mas a gente vive em uma sociedade impregnada pelo machismo, uma sociedade machista, né, com base numa sociedade patriarcal. Então, infelizmente, a gente está aí. Então, o que é que a gente tem que estar? A gente tem que estar lutando para provar uma coisa que a gente sabe, mas que dentro da sociedade machista a gente é o tempo todo questionada, certo? Então, assim, por isso que a nossa insegurança, ela está muito atrelada também. Claro, tem questões internas, questões que você já veio com ela na sua autoestima, questões genéticas até, né? Mas existe uma interferência muito grande na formação da nossa autoconfiança, na forma como a gente lida com a nossa imagem, de uma influência desse mundo exterior, da sociedade onde a gente vive, do ambiente onde a gente vive. E nesse a gente pode mudar, a gente pode fazer alterações. E é essa proposta aqui, que quando você conhece, quando você se apropria das informações, quando você toma consciência, você faz as transformações na sua vida, você modifica, você se fortalece, você toma, sabe, o poder que é seu, que está aí, que é seu, mas que tentam desviar você do foco para justamente você não tomar de conta, vamos assim dizer, desse poder, né, que é o seu, na verdade, é saber que você pode, que você é capaz, que você não é diferente do homem, né? Que você não é diferente nas suas capacidades, nas suas habilidades, não estou falando das suas características físicas, e que por isso você merece o mesmo respeito e as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que eles. Então, a gente precisa estar o tempo todo ainda, né? Infelizmente, a gente ainda precisa estar provando, né? Lutando para os espaços, para ocupar, para que mais mulheres elas possam ocupar espaços importantes, para que sejam fonte de inspiração para outras mulheres. Temos que estar o tempo todo aí provando da nossa capacidade, da nossa habilidade, coisa que não deveria ser preciso, porque a gente já é, assim como o homem não precisa estar provando da sua capacidade, nós mulheres também não precisaríamos, porque nós somos iguais a eles, sabe? Mas nós não somos iguais em termos de direitos garantidos. Avançamos muito, mas precisamos ainda mais avançar. Nós ainda não estamos nem na metade do caminho, né? Em termos da gente ter nossos direitos, nossas vontades, nossos desejos, porque hora ou outra, quando a gente está avançando numa determinada área, em outra parece que a gente até regride. Teve agora uma decisão da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, onde teve o caso da deputada que teve seu seio apalpado durante uma sessão da Assembleia, quer dizer, estava ali, era uma deputada, quer dizer, é uma mulher, uma autoridade, né? Estava dentro da Assembleia, a maior Assembleia da América Latina, talvez, né, que São Paulo, todos ali trabalhando, e ela foi apalpada no seu seio. E saiu uma sentença hoje que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo afastou este ilustre deputado, para não dizer outra coisa, por um período de 4 meses. Parece que não vai ser remunerado, mas enfim, olha que situação. Se fosse o contrário, se fosse uma mulher, se fosse a parlamentar apalpando a genitália do homem, o que aconteceria, né? Eu nem imagino, seria fim
Seria uma comoção nesse país. Seria assim, tipo, final de Copa no Mundo, sabe? Nem Big Brother estaria tão em alta como se isso acontecesse. Seria um escândalo. Mas como foi a mulher, não é? Aí ele deu uma suspensão de 4 meses. Então é por isso que a gente precisa estar se fortalecendo. É por isso que a gente precisa do feminismo. E é por essas coisas que você, mulher, muitas vezes se sente insegura, sabe? Porque você às vezes sente que esse mundo exterior, ele é nocivo a gente, a nós mulheres. Parece que ele não quer a gente, só que ele quer. Mas aí tem essas figuras, né, que querem reproduzir as ideias dessa sociedade machista, esse pensamento machista, que é justamente para a gente ficar no nosso cantinho, para que a gente não seja deputada, para que a gente não seja cientista, para que a gente não seja desembargadora, para que a gente não seja médica, para que a gente não seja motorista de aplicativo, para que a gente não seja motorista de ônibus. Então veja, porque na cabeça dessas figuras, elas acreditam que nós estamos ocupando o espaço delas. Só que é um detalhe, nós somos mais de 50% da população. Então, quem está ocupando o espaço de ninguém? E nem é isso que eu proponho, nem é muito menos isso que o feminismo propõe. Aí a gente vai bater um papo para falar justamente sobre isso e como é maravilhoso esse movimento, quando a gente sabe, né? Não quando a gente fica ouvindo o que um fica falando e, na verdade, acaba distorcendo as questões. Eu separei aqui, para ler para vocês, um poema, né? Na verdade é um textozinho bem rápido da escritora Marta Medeiros. Não é atual, no sentido assim, de algumas mulheres que ela cita, não é que não sejam mulheres bonitas ainda, são mulherões. Mas hoje a gente, né, são mulherões para a minha geração, são mulherões na geração de vocês, que somos contemporâneas, já passamos aí dos 40, e talvez hoje, né, as mais jovens, tem outras referências de mulherão, né, como vamos dizer assim, a Bruna Marquezine, né? Deixa eu ver mais outra mulher, outra menina jovem, falando assim, mais jovem, na verdade, mulheres mais jovens. A Manu Gavassi, né? A Thelminha também, mais jovem, né? Também. São outras mulheres que também são mulherões, né? Mas aqui, veja só, existem algumas questõezinhas que a gente poderia estar discutindo, mas o que eu quero que vocês entendam é como é legal e para vocês saberem quem é o mulherão. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Tem muita gente que fala assim, mas todo dia é o Dia das Mulheres. Sim, todo dia é o Dia das Mulheres, todo dia é o Dia dos Homens, todo dia é o Dia dos Negros, todo dia é o Dia das Crianças, né? Todos os dias é todo mundo. Só que essas pessoas, elas não têm os seus direitos ainda assegurados. Então, é necessário ainda a gente ter um dia para o mundo discutir as problemáticas dessa comunidade, dessa parcela da sociedade que ainda não tem, é a maior, é a mais representativa no sentido de quantidade, mas é a menos representativa em termos dos seus direitos assegurados. Então é sobre isso que a gente também vai falar. E como isso acaba causando insegurança em várias mulheres. Como isso vai deixando a gente vulnerável. Como isso, né, a sociedade machista, o machismo, vai fazendo com que a gente não avance, que a gente não vá atrás das coisas que a gente deseja. Por quê? Porque são muitos obstáculos. E aí a gente vai conversar. Só ler aqui para você, aqui, veja só. O mulherão, Marta Medeiros. Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar no tamanho dos seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, nas pernas, bumbum e coxa dos olhos, e cor dos olhos. Ou vai dizer que mulherão tem que ser loira, 1,80 m, siliconada, sorriso colgate. Mulherões, dentro desse conceito, não existem muitas. Vera Fischer, Malumada, Letícia Spiller, Adriana Galisteu, Lumas e Brunas. Agora pergunte para uma mulher o que ela considera um mulherão e você vai descobrir que tem uma em cada esquina. Preste atenção como é bem legal esse texto. É antigo, mas ele é muito atual também, né? Mulherão é aquela que pega 2 ônibus para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. E quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome.
Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola. E aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de R$ 100. Na época era R$ 100, R$ 1.000. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta em uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas, depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que se depila, que passa creme, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos na natação, busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega. É quem de manhã, bem cedo, já está de pé esquentando o leite. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo, é quem faz serviços voluntários, é quem colhe uva, é quem opera pacientes, é quem lava roupa para fora, é quem bota a mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás de um balcão. Mulherão é quem cria os filhos sozinha, quem dá expediente de 8 horas e enfrenta a menopausa, TPM e menstruação. Mulherão é quem arruma os armários, coloca flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não desbotar os móveis, mantém as geladeiras cheias e os cinzeiros vazios. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está e que cada filho sente o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a azia. Lumas, Brunas, Carlas, Luanas e Sheilas. Mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer, mas mulherão é quem mata um leão por dia. E isso a gente faz, não é? A gente faz um leão por dia, você mata um leão por dia. Então, isso é ser um mulherão. Esse texto é de Marta Medeiros, ela publicou no jornal Zero Hora, já faz um bom tempo. Inclusive, ela já até escreveu outro texto, não é? Até um pouco meio que se retratando, não sei, falando sobre isso, ampliando a discussão. Mas eu achei muito importante porque tem muito a ver com a questão da sua autoconfiança. Quantas não se veem como um mulherão? Por quê? Porque tem aí dentro dessa sociedade esse modelo de que mulherão é uma mulher alta, de 1,80 m, loura, cabelo liso, magra e tudo mais. E aí você acaba não se vendo. Só que mulherão, ela é um mulherão, mas você também é um mulherão, não é? Então aqui eu faço um parágrafo, né? Um parêntese. Brunas, Lumas, essas mulheres, elas também são, porque elas na história delas, quando a gente vai ver, elas também matam um leão por dia, não é? Mas essas outras, que é a grande maioria, eu acho que não mata só um, não, mata 2 leões por dia, certo? Feminismo é totalmente diferente de machismo. E eu vejo, vez ou outra, aí querendo, sabe, os machistas principalmente, né, quem se favorece do machismo, utilizando esse termo. Não, feminismo é o contrário de machismo. Nada a ver. Machismo, a gente vai aqui saber para você entender. Mas primeiro eu quero que vocês entendam o que é feminismo. Feminismo é um movimento social, político, sabe, cultural. Ele propõe que homens e mulheres convivam com os mesmos direitos, né, com o mesmo respeito, com as mesmas oportunidades. É isso que faz o feminismo. É por isso que tem tanta gente, né, que fica atacando aí o feminismo, é porque quer se favorecer, na verdade, não quer que as mulheres tenham consciência para que elas não se favoreçam, para que elas não se apropriem dessa informação e que sejam aí, na verdade, conduzidas. Então, o feminismo é diferente do machismo. Tem um vídeo de Sérgio Cortella, do filósofo, né, historiador, enfim, uma figura também, um cara inteligentíssimo, que ele diz assim: o contrário do machismo é inteligência. Então, eu quero que vocês entendam definitivamente que machismo é, na verdade, a supremacia do homem. É o homem ser melhor, sabe, do que a mulher. O feminismo não. O feminismo é direitos iguais, respeitos para homens e mulheres. Então é um movimento. Agora, o que acontece? A gente vê que as mulheres, elas são atacadas nos seus direitos. Então é evidente que o movimento vai estar lutando muito mais pela causa feminina. Por quê? Porque a causa masculina já está aí.
não é? A bandeira masculina já está aí, já está, é a supremacia. Então aqui o feminismo ele vem como uma ferramenta de auxiliar as mulheres a conquistar o seu espaço, a conquistar o respeito e os direitos, a garantir os seus direitos, os direitos civis. E o feminismo ele surge mais ou menos lá no século XIX. Mais ou menos não, no século XIX. Aí tem ali a questão da Revolução Francesa, não vou muito me adentrar mais ali, como surgiu, né? Foram vamos supor, o início. Depois nós temos também, ali vem, depois dando os saltos, né? Eu estou dando aqui, a gente vem com a Revolução Industrial. E aí a coisa começou a pegar mais fogo. Por quê? Porque naquele momento da Revolução Industrial, veja como é importante a gente ter conhecimento de história. Pelo menos a gente saber o básico. Naquele momento, muitas mulheres saíram de casa e foram trabalhar, não é? E aí, tá vendo? As mulheres foram reconhecidas. Não, os piores serviços eram dados às mulheres. Então, naquele momento, aí os direitos mesmo das mulheres foi muito mais roubado, muito mais, na verdade, tirado naquele momento. Então, ali, o feminismo ainda cresceu ainda mais. Então, ele surge também, ali naquele momento, como um mecanismo de defesa dos direitos trabalhistas, né? Surge também como uma defesa para que as mulheres pudessem votar e ser votadas. Olha, a gente tem aqui, no Brasil, as mulheres só começaram a votar em 1930, foi 1932, na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. Quando mulheres começaram a votar. Lógico que antes da década de 30 já havia um movimento sufragista, né, que já vinha trabalhando essas questões. Em 1930 foi quando, na verdade, oficializou. Mas mesmo assim, em 1930, as mulheres, salvo engano, elas só podiam votar se os seus maridos permitissem. Veja. Tá entendendo? Então, quando você, hoje a gente olha, né, votar é um ato cidadão. Então, todo mundo tem o direito de votar, todas as pessoas que são capazes e tudo mais. É um direito que você tem porque a nossa democracia é representativa. Então, a gente escolhe os nossos representantes através, né, do voto. Então, olha que coisa louca. Então, imagine isso lá atrás. Se ainda agora, se nós estamos vivendo um período onde nós temos mulheres trabalhando, fazendo a mesma atividade que homens e ainda assim ganhando salários diferentes, tu imagine lá atrás. Então, o feminismo, ele foi essencial para que hoje nós mulheres pudéssemos estar aqui, né, falando sobre anticoncepcionais, falando sobre sexualidade, falando sobre mulheres, falando sobre tudo aquilo que a gente se interessa, né? Todos os assuntos que você puder imaginar, você hoje pode falar, mas antes não é? A mulher não tinha esse direito. Parece uma coisa estranha, né? Se eu falar para meu filho, ele vai dizer assim, como assim, mãe? Já teve um tempo que as mulheres não podiam falar, não omitir a sua, né? Emitir a sua opinião. Então, havia ainda assim muito tempo. Então, naquele momento, ele luta, né, pelos direitos das mulheres. Então, o que acontece? Veja, se você... E olha aí a construção que eu vou fazendo aqui, me acompanha. Se você não tem seus direitos garantidos, se você não é respeitada, então, dentro dessa sociedade, não é? Olha-se para... É como se dissesse assim, olha, não é legal ser mulher, sabe? Não é aceito ser mulher. Mulher é só para cuidar das coisas da casa, para cuidar dos filhos e para procriar, para trazer as pessoas ao mundo só. Então isso, né, para as mulheres, isso vai entrando na sua consciência e vai gerando sim insegurança, uma insegurança coletiva, não é? Então assim, quando eu falo que todas as mulheres, independente do posto que ela esteja, independente de quem ela seja, mesmo aquelas que a gente olha, que a gente vê que são mulheres extremamente seguras, mesmo elas também, vez ou outras, se veem questionando às vezes a sua capacidade. Por quê? Porque a pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande. E essa pressão não é construída agora, mas ela vem construída ao longo da história, né? Ela vem construída há muito tempo. Então, para mudar tudo isso, não vai ser de uma hora para outra. Por isso que quanto mais você tiver conhecimento, quanto mais consciência você tiver, mais você vai desconstruindo esses pensamentos da sociedade
sociedade, mais você vai desconstruindo esses pensamentos que a gente acaba reproduzindo, né, esses pensamentos machistas, e aí você vai fortalecendo a sua autoconfiança, a sua autoestima. Quando eu digo aqui que o feminismo não é o contrário de machismo, deu para perceber que o machismo é a supremacia do homem sobre a mulher e o feminismo não. É a luta, né? É um movimento que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Então o homem pode sim ser um homem que pode se associar, porque veja só, eu não sou contra os homens. Eu digo que eu faço parte também do movimento de um grupo voluntário que a gente diz assim, nós não somos contra os homens, nós só somos a favor das mulheres, e é exatamente assim, né? Eu acredito muito na força do equilíbrio. Eu falo para vocês aqui que existem duas forças, a masculina e a feminina, são forças antagônicas, mas que são forças complementares, a força do feminino e a força do masculino. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a força do masculino está aqui e a do feminino está aqui, então o mundo está desequilibrado. Então a gente precisa que mais mulheres, né, se fortaleçam, sua autoconfiança, criar uma atmosfera também para que essas mulheres elas possam vir mais, cuidar mais dela, se apropriar desses espaços, dessas questões que são dela, para que a gente tenha esse equilíbrio de forças. Mas não é para a gente se sobrepor aos homens de maneira alguma. Não é isso que eu acredito. Eu sei que tem outras pessoas e até outras mulheres que defendem, mas não é isso que eu defendo. Eu defendo o equilíbrio de forças, porque são forças antagônicas, mas forças complementares, homens e mulheres vivendo de forma harmoniosa, sabe? Um ajudando o outro, mas o que a gente vê não é. Então, a sociedade machista, né? A gente vive numa sociedade machista. Daí porque o feminismo, né, o movimento feminista, ele está muito mais ali combatendo as questões do machismo, da sociedade patriarcal, que coloca o homem como a referência de tudo, como poderoso. Então é evidente que o feminismo ele vai estar aí do lado da parte mais frágil, que é qual? Que são as mulheres. Mais frágeis, não que as mulheres sejam frágeis de fracas, mas frágeis no sentido dos direitos assegurados, certo? Que isso é bem interessante a gente falar. Os defensores do machismo, né, e talvez algumas mulheres que estão contaminadas aí por essa ideologia, por esse pensamento machista, elas atribuem ao feminismo o contrário. Não, essas mulheres machistas, essas mulheres feministas, aí dizem o que das feministas? Que essas feministas não gostam de homens, são mulheres feias, são mulheres velhas, são mulheres que não têm filhos, são mulheres que não usam desodorante. Olha, tudo que eles acham que é para desconstruir. E, na verdade, é interessante que sempre quando querem atacar as mulheres, independente de qual mulher seja, nunca ataca a capacidade da mulher, mas sempre a sua imagem. É outra questão que a sociedade patriarcal e o machismo utiliza para fragilizar, para causar insegurança nas mulheres. Não é à toa que nós temos várias mulheres inseguras com seus corpos, não é? Por quê? Porque eles usam essa questão contra a gente. Eles usam a imagem do nosso corpo contra a gente. Aí fala velha, como se fosse velha fosse algo ruim. Velhice é sinônimo de sabedoria, mas construíram na nossa mente que ser velho é ser algo ruim. Aí disseram, ser velha, que você não vai casar, ou seja, se você não vai casar, você vai ficar solteira. Se você não vai casar, você não vai ter um homem. Se você não vai ter um homem, você não é nada, porque você só é alguém se você for um homem. Até hoje as mulheres são cobradas para ter alguém. Finais de anos, quando tem aquelas belas festas familiares e que uma mulher é solteira, primeira coisa que aquelas tias perguntam, e cadê o namoradinho? E não vai casar não? Aí vai ficar pra titia, olha, tão inteligente, tão bonita, mas que gênio forte, não vai conseguir homem nenhum. Então é como se aquela mulher não tivesse sucesso, não fosse ninguém, porque ela está sozinha. Tudo isso é vindo do machismo. Tudo isso para atacar a mulher, para que ela se fragilize, para que ela fique insegura e que ela não vá ocupar os espaços que são importantes e que ela tem condição e capacidade de ir. Mas só que a gente fica fragilizada, insegura e a gente não vai. Ou quando vai até um determinado momento. Então, por isso que é importante você ter conhecimento desse movimento, né, do movimento feminista, para você se apropriar, tomar conta
dos recursos que existem dentro dele para você se fortalecer. Então veja, quando ele vai surgindo, né, cada momento da história vai se aparecendo coisas diferentes. Hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê que além das questões, quer dizer, as mulheres hoje já votam, então não tem mais sentido o movimento feminista tá lutando para que mais mulheres, para que mulheres votem, mas nós temos pouca representatividade feminina nas assembleias, nas câmaras, mulheres ocupando espaço de poder no legislativo, não é? Nós temos no Congresso mais de 500 deputados e, salvo engano, eu acho que 100 parlamentares. Então é muito pouco quando a gente olha que somos mais de 50% de eleitoras, né? Não é só no Brasil, não, é no mundo, se eu não estou enganada, mas no Brasil isso é certo. Então, isso vai enfraquecendo, vai fragilizando a nossa autoconfiança. Então, o feminismo, ele vem para lhe dar essa força, para lhe ajudar a você acreditar em você, que você pode. Quer ver uma coisa que hoje o feminismo está muito batalhando, muito combatendo? É a violência contra as mulheres. Não é? A violência contra as mulheres e o machismo. Quantas mulheres, olha, eu não conheço nenhuma mulher que não foi assediada um dia na sua vida. Eu acredito que mulheres que não saibam que tenham sido, porque ainda não tenham consciência, mas quando elas tomam consciência do que seja assédio, elas dizem, bingo, eu já fui assediada. Com o homem isso não acontece. Então é inadmissível que a gente viva dentro de uma sociedade onde a gente tenha medo de pegar um transporte sozinha quando vier um homem. Se a gente estiver andando numa rua e aparecer um homem, a gente ficar apavorada. Isso é inadmissível. É inadmissível dentro de uma Câmara, dentro de uma Assembleia Legislativa, até filmada, né, 24 horas ali ao vivo, e um cara vinha apalpar os seios de uma parlamentar. É inadmissível. Então é por isso que a gente precisa do feminismo, porque ele nos ajuda, é uma ferramenta importante de se fortalecer, para a gente reconhecer os nossos direitos, e aí, além de reconhecer, a gente lutar por esses nossos direitos. Por quê? Porque se a gente não for atrás, a gente não ocupa os nossos espaços. Uma outra questão, né, como a gente falou aqui, é que na emancipação feminina, não é, que é a base lá do que defende realmente, de você emancipar, de você ser dona da sua vida, da sua vontade, fazer o que você quiser. Você veja, em casos de violência contra a mulher, em casos de estupro, hoje está bem menos, mas ainda continua. Com que roupa é que ela estava? Não, bem menos não. Recentemente teve um caso de uma digital influencer que a menina foi estuprada, ela tomou, deram droga, se eu não me engano, bebidas com droga, e o cara estuprou ela. E aí um dos advogados, se eu não me engano, durante a audiência filmada, disse, mas também com aquelas roupas, ou seja, está pedindo para ser estuprada. Gente, não existe isso. Isso é inadmissível, sabe? Mas isso é resquício de toda uma construção lá do passado, onde o homem, dentro da sociedade patriarcal, que era o chefe de tudo, o chefe praticamente da vida e da morte, o chefe era o dono da mulher, então ainda tem isso trazido até hoje. Então a mulher é vista como o quê? Como coisa. Só que hoje não, né? Na verdade nós nunca fomos, mas hoje, mais do que nunca, muitas mulheres abriram os olhos, né? Tiraram suas cortinas e cansaram desse lugar que quiseram colocar ela. Mas é uma luta muito grande, e a mulher, se ela não tiver fortalecida, se ela não tiver trabalhando a sua autoconfiança, ela não cresce. Não cresce não é só no sentido de ter os direitos e tá batalhando e falando aqui, não. Ela não cresce, inclusive, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque dentro do ambiente de trabalho existe também o assédio. Veja, essa semana eu estava no supermercado e aí eu tava uma moça, né, aquelas que ficam repondo as coisas, e um cara de lá que também trabalha no mesmo, aí ficou só, nossa, como você tá bonita hoje, nossa, você tá se dando bem, viu? Aí eu olhei, eu disse, ele tá falando com você? Ela disse, é o tempo todo assim. É o tempo todo assim, eu já nem escuto mais.
Aí eu disse, e ele fala assim, ela disse, eu nem mais escuto. Ou seja, a mulher está trabalhando, ele não está se dando com o quê? Falando do corpo, nossa, como você tá. E eu estava presente. Ou seja, para ele, sabe, ele acha que não, aquilo é elogio. Elogio de quê? Se ela estava desconfortável, se ela não estava querendo, se ela não deu bola. Então por quê? Então isso é uma coisa muito constante dentro do universo feminino. E isso, veja no caso dela, ela já cansou, né? Ela disse, eu faço agora que nem escuto. Então quando ela se cala, na cabeça dele, doente, ele está dizendo ali, ela está gostando. Mas não é que ela está gostando, é porque ela está cansada de estar o tempo todo negando, sabe, batalhando. Aí tem uma hora que, como ela se sente às vezes só, ela acaba preferindo o silêncio. Mas a gente não deve querer esse lugar. Por isso que a gente tem que estar fortalecendo a nossa autoconfiança, para que a gente coloque limites, para que a gente coloque, né, aquilo que a gente não gosta ali e que seja respeitado. Então não é à toa que a gente precisa estar falando sobre violência contra as mulheres, combater a violência contra as mulheres e contra as crianças, né, contra as meninas principalmente. A gente está aí passando por esse processo de pandemia e cresceu muito em muitos lugares a violência contra a mulher. E teve outros casos que disseram assim, em outros estados, né, em vários estados, mas diminuíram. Mas não é porque diminuíram, é porque a mulher estava convivendo com seu agressor. Então como ela ia, na verdade, começar, como é que ela ia denunciar, como era que ela ia falar se ela estava convivendo 24 horas? Porque antes, quando existia o trabalho, saía uma coisa, outra, não, mas estava ali convivendo. Quantas crianças não foram abusadas por conta disso? E outra coisa, não são por pessoas estranhas, que é uma outra questão que um dia a gente fala. Então é preciso sim a mulher ter conhecimento do feminismo, saber quais são suas causas. Não precisa se identificar com todas as mulheres. Não é isso. Nós somos diferentes, não é? Nós somos diferentes, mas podemos nos apoiar nas causas que vai favorecer a nossa existência. Então é por isso que é importante você conhecer, né, desmistificar determinadas crenças, onde diz que o feminismo é o contrário do machismo, onde diz que porque você é feminista, então você não quer mais que o seu namorado abra a porta. Gente, não tem nada a ver com o feminismo. Isso é gentileza, não tem nada a ver. Agora você que é feminista, então tem que rachar a conta. Pode ser, não tem problema. Se você tá com sua namorada, se você tá com sua parceira e ela ganha mais do que você, ou você tá sem e ela tá, o que que tem? E outra coisa, mesmo que você, né, ganhe um pouco menos e você quer fazer uma gentileza com ela, levar flores ou abrir a porta do seu carro, o que que tem a ver isso com o fato de você apoiar as causas femininas? Isso vai deixar de você ser menos homem por isso? E a mulher que é feminista, ela não quer ser tratada, bem tratada? Não existe isso. Claro que existem várias correntes dentro do feminismo, né? Várias correntes. E eu respeito todas elas. Eu estou aqui compartilhando com vocês aquilo que eu acredito, né? Aquilo que faz sentido na minha vida e faz sentido para fortalecer a autoconfiança feminina. Então, eu acredito que é importante a mulher ter conhecimento do feminismo, se engajar e se intitular uma mulher feminista, sim. Porque o feminismo nada mais é do que a luta, não é, pelo equilíbrio das forças, né, para que as mulheres tenham seus direitos assegurados, para a emancipação feminina, mas não contra os homens, não é? Não contra os homens. Que bom seria se homens e mulheres vivessem em harmonia, né? Que bom seria se nós tivéssemos mais mulheres, sabe? Mais mulheres governando, né? Sendo governadoras. Então seria bom que só mulheres. Não. Que mais mulheres, que tivéssemos no mínimo 50% de homens e 50% de mulher. Isso faria uma grande diferença. Nós temos o país, se eu não me engano, da Finlândia, ou a Irlanda, não sei, onde os menores índices da pandemia é lá, e é uma gestão feminina. Por que isso, Isabel? Porque a energia do feminino é uma energia de acolher, de cuidar. A energia do masculino é de crescer, é de ir, que é importante, mas não adianta você crescer sem cuidar. Então esse crescimento é desordenado, que é o que está acontecendo. Gente, é o que está acontecendo, as agressões à natureza. Quando a gente está agredindo a natureza, a gente não está agredindo ela não, a gente está agredindo a nós. Sabe por quê? Porque ela sobrevive sem a gente, mas nós não sobrevivemos sem ela.
né? A energia feminina, ela sabe, ela entende, ela tem conexão com isso. Então, por isso que é importante. E como essa questão do machismo é muito forte, é muito presente, porque está muito ligada ao poder, ao medo de perder o poder, então ele trabalha a nossa insegurança, né? E como eu disse aqui, ele trabalha a nossa insegurança e trabalha com relação ao nosso corpo, né? Com relação a desconstruir os movimentos, a tirar a legitimidade, a desqualificar, que nada. Quando a mulher fala de alguma coisa assim, isso aí é uma mulher feminista, sabe? Querendo essa é louca, feminista, não gosta de homem. Bem assim. Aí quando eu falo assim, eu sou feminista, sou casada, gosto muito do meu marido, estou muito feliz, tenho um filho, e aí agora? Ah, não, mas você é gorda, sim, e aí? Você tá entendendo? Então sempre que encontra alguma coisa para querer desqualificar a mulher, para querer desconstruir e causar insegurança. Porque quando a gente está insegura, a gente não cresce, a gente não vai atrás das nossas questões. Olha, dentro da sociedade machista, não tem direitos iguais entre homens e mulheres, né? Existe muita violência, existe muito estupro, assédio, não é? Existem grandes diferenças salariais. Quantas mulheres você não conhece que fazem o mesmo trabalho que homens e ainda assim está ganhando menos? Quantas? Me diz aí. Tá fazendo sentido essa conversa aqui? Vocês estão entendendo a relação? Estão compreendendo? Tá fazendo sentido? Enquanto eu tomo uma aguinha. Eu estava ouvindo, na década de 80, ou foi 90, tinha Gabriel Pensador. Tinha não, que aí ele tá vivo, né? E ele tinha uma música chamada, sabe o quê? Loura Burra. Quem lembra dessa história, dessa música? Loura Burra, é uma mulher não sei o quê, não sei o quê. Quando você vai ler essa música, gente, a gente cantou, eu cantei, eu tenho que fazer minha merda, eu cantei essa música, e era normal. Chama a mulher loura de burra, até um tempo desse a gente associava isso. Gente, tudo isso desconstruindo a mulher, desqualificando, porque ela é loura, ela é burra, não é? Então associando a mulher à burrice, não é isso? E tinha outra música assim, mulher é tudo vaca, não é? Tinha uma outra música também, então não é da agora. Existe a Amélia também, olha só a Amélia que era mulher de verdade. A Amélia não tinha nenhuma vaidade. Ah, sim, aquilo era que era mulher, né? A Amélia não abria nem a boca. Jesus, olha, eu não dava nem para ser Amélia, nem para ter o nome, né? Eu sei que hoje tem esses pancadões, não é? O funk, pancadão, né? E ali fala, às vezes eu realmente, eu não gosto. Eu fico, você parece, quando você vai ouvir, a gente chama assim, da objetivação do corpo feminino, né? Tem essa expressão, que como se a mulher fosse um corpo, um pedaço de carne. Então ali você fica desconfortável. Eu sei, então isso existe também, que aquilo eu não entendo como um empoderamento feminino, mas eu respeito. Para mim não serve, não concordo, mas eu respeito, não é? Por quê? Porque diante de tudo que é meio radical, sabe, daquilo que é um pouco caos, na minha cabeça funciona assim, daqui a pouco vai surgir outras coisas. Então, às vezes é importante que aconteça essas coisas que aparentemente não tem conexão nenhuma, para daqui a pouco acontecer coisas interessantes. Mas não é só ele, porque aí a gente colocar, dizer que é só o funk que fala, desconstrói, coloca a mulher. Não, não é, que tem coisas também legais. Então veja, não é da agora. Agora era uma outra forma, e a gente também tinha uma outra ideia, sabe? Porque eu já me considerava feminista e ainda assim estava nessa onda, ainda nessa modinha, se bem que eu era bem mais jovem, né? Então ainda estava nessa modinha que era do rock, então era bacana. E quantas vezes você também não chamou uma amiga que às vezes era loura e você disse, olha, só podia ser loura, burra, ou seja, reproduzindo esse discurso. Então tudo isso, essa atmosfera dentro dessa sociedade provoca na gente insegurança com relação ao nosso corpo. Todas as vezes que eu vi uma pesquisa agora das eleições passadas, que as mulheres eram candidatas, né? E a Manuela que é deputada, então eu não estou falando de partido, não é isso, estou falando de mulheres.
E ela disse que, eu estava vendo um relato dela que foi assim, como foi, ela pensou em desistir por conta das agressões a ela, mas não eram agressões dizendo você é incompetente, você não tem habilidade, você não sabe fazer isso, não, eram agressões ao corpo, a maneira, sua vaca, sua isso, sua aquilo, sabe, xingamentos mesmo. E isso, aí vocês entendem, eu quero que vocês entendam que isso reproduz em vários ambientes, isso inibe que a gente, mulher, não queira determinados lugares. Ai, meu Deus, eu não quero ser chefe, não. Para quê? Para lidar com esses homens, para eles estarem falando de mim, me xingando. Não, eu não quero. Ai, eu não quero entrar nessa política, ser candidata, não. Para quê? Vão começar a me xingar, sabe? Então aí a gente não vai querendo os espaços que são importantes. A gente não vai querendo ocupar espaços importantes na nossa carreira profissional, nem política, nem na área nenhuma. Porque em todos esses ambientes contaminados pelo machismo, vai ter esse tipo de figura. Veja lá a moça que estava trabalhando, era uma representante, fazendo reposição dos produtos. O cara estava lá que trabalhava, fazendo, olha, tá diferente, sabe? Só cantando, sabe? Essas conversinhas. E eu disse, nossa, por que você não manda ele para ela? Porque eu já estou cansada, ou seja, não é a primeira nem a segunda vez. E ela já deve ter dito. Isso eu estou falando de uma coisa simples, mas existem outras coisas que vocês sabem, né? Coisas que incomodam. Então as mulheres acabam o quê? Não indo, porque essa energia desgasta demais. E quando você não vai, você vai ficando infeliz, porque você vai abrindo mão das coisas que você quer para você. Você vai deixando de avançar nas coisas que são importantes. Então você vai se sentindo incapaz, porque o sistema mexe com você. Não, eu não estou preparada, eu não tenho um corpo, né? Eu não tenho um corpo bonito, eu não sei falar muito bem, eu não fico bem no vídeo, isso, aquilo, são várias coisas, mas não dizendo que você não é inteligente, que você não sabe fazer as coisas, da sua capacidade realmente, aí atinge o seu corpo, sabe? Atinge a sua imagem. Aí se você já foi casada, olha, aí vai atrás do seu ex-marido, ou se você já teve mais de 1 ou 2 namorados, e o que que tem? A vida é sua, porque homens podem ter a vida toda, vários relacionamentos e tá tudo certo, e a mulher não pode sair de um para outro para ela ficar naquele que é infeliz? Então tudo isso é uma atmosfera dentro da sociedade que ajuda, que contribui para essa insegurança que existe no inconsciente coletivo, ou no inconsciente feminino. Então mesmo as mulheres mais autoconfiantes, mesmo as mulheres, elas em um determinado momento da sua vida, elas sentem esse impacto, não é? Elas sentem essa questão. Então por isso que é importante vocês saberem realmente o que é o feminismo, né? Saber e somar a essas pautas, essas questões que o feminismo ele trabalha. Não é contra os homens que a gente está aqui. A gente quer um ambiente onde nossas filhas, onde as mulheres possam ir em uma praia, tirar sua canga e naturalmente não ficar sendo falado, ninguém ficar apontando. Se caso a gente não quer que as mulheres sejam abusadas, nós não queremos que as mulheres sofram violência doméstica, que é o que tem acontecido. Gente, a violência doméstica, já está dizendo, é dentro de casa. E quem mais comete não são pessoas estranhas, são pessoas conhecidas, são os parceiros. Principalmente quando aquelas mulheres não querem mais, né? Quando elas querem botar um ponto final. Isso, quando elas querem botar um ponto final, elas já sofreram muito. Então, quando elas querem, eles não admitem. Por quê? Porque na cabeça dele, a mulher é uma propriedade. Então, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. É isso. E não tem questão social, viu? Esse tipo de violência não tem, é só pobre, ou é só classe C, ou é classe A. Não. Todas as mulheres, recentemente, teve o caso da juíza, né? Uma mulher esclarecida, uma juíza, né, que o ex-marido, na verdade, não admitindo, assassinou ela na frente dos 2 filhos. Né? Teve o caso de Luísa Brunet, uma top model, né, uma mulher famosa mundialmente, né, porque ela foi uma modelo internacional, uma mulher independente, que o marido dela, né, agrediu a ela saiu de Nova York, escondida, não é? Pegou um voo, chegou aqui com o rosto todo esbagaçado, que o cara esmurrou ela. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem lá Dona Mariazinha, Dona Carlinha, lá na periferia, sofrendo também, a gente tem todas. Só que há uma diferença. Como essas mulheres têm um padrão de vida muito alto e elas vivem na sociedade, muitas vezes ela tem vergonha. Por quê? Porque vai ser julgada. E aquela outra mais simples, tem menos questões sobre isso. As crenças dela não são tão
elas não se incomodam tanto com a questão do status. Elas se incomodam mais de preservar o alimento para a família, de preservar ali os filhos. Então elas ficam muitas vezes por quê? Por conta da família, dos filhos dela, e porque às vezes ela não encontra apoio. Por quê? Porque a condição social, às vezes, dos pais não tem condições de trazer ela e trazer os filhos. Então às vezes as mães dizem assim, ó, aguenta firme, ruim com ele, pior sem ele. Então existe essa questão social, mas a violência é igual. Todas elas sofrem, sabe? E esse ambiente, né? Você imagina você trabalhar num ambiente onde os homens não deixam você falar. Toda vez que você vai falar, você é interrompida. Quando você, às vezes, está trabalhando com um homem ali, não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo nos casos que acontece. Você diz a ideia para aquele seu colega que está trabalhando lá com você, aí chega na reunião, ele levanta o dedo e dá a sua ideia, todo mundo aplaude e ele não diz que a ideia é sua. Você fica só assim, ó, besta, e você não tem coragem de levantar a mão e dizer, ele roubou minha ideia, essa ideia é minha. Quantas vezes isso já aconteceu e eu já vi acontecer também. Quando eu trago essa questão do feminismo, para que as mulheres se conscientizem, para que elas saibam que feminismo é diferente de machismo, que machismo é a supremacia do homem, não é? Que o machismo, ele se sente, o homem que é machista, ele sente a mulher como propriedade, né? Ele defende que a mulher não pode fazer tudo, né? A diferença de gênero. Ele defende que as mulheres têm que ganhar menos e eles mais. Mas eles defendem uma coisa. Eles defendem que a mulher cuide da casa e que cuide dos filhos. Veja, já dupla jornada. Aí eu lhe digo, você que cuida de casa, cuida dos filhos e trabalha. Qual é o tempo que você vai ter para fazer uma especialização para você crescer na sua empresa? Qual é o tempo que você vai ter para você estudar para algo que você goste, para você se sentir bem, fortalecida? Qual é o tempo que você vai ter para pleitear um cargo de chefia no ambiente que você trabalha? Qual é o tempo e força que você vai ter para exigir os seus direitos? Qual? Entende por que é importante a gente ter mais mulheres ocupando espaços importantes, para que a gente tenha consciência, para que a gente exija os nossos direitos, porque os direitos não precisariam ser exigidos, né? Mas no caso das mulheres, a gente tem que o tempo todo. É cansativo, é cansativo. A gente às vezes se sente exausta, mas não dá para parar. Talvez eu não veja muita coisa do que eu acredito. Eu acredito no fim da violência contra as mulheres, eu acredito. Aí você diz assim, mas Isabel, será que você vai ver isso? Eu não sei. Mas as outras mulheres possam vir a ver. As minhas netas, as netas das minhas netas, sabe, as minhas bisnetas, as filhas das minhas amigas, né? Enfim, outra geração de mulheres não passa por determinadas coisas que a nossa geração está passando. Então a gente precisa fazer isso. Por isso que eu defendo o fortalecimento da sua autoconfiança, o fortalecimento da sua autoestima, para que você reconheça, não é? Se fortaleça e venha para esse mundo colocar todo o seu potencial, porque esse mundo está precisando das suas habilidades. E eu entendo que muitas vezes esses ambientes, né, totalmente impregnado pelo machismo, é um ambiente extremamente desconfortável, é um ambiente que nós não gostaríamos de estar. Eu sei exatamente, né, porque eu já estive assim também, hoje mais não, mas eu já passei por isso. Mas é justamente por isso que a gente precisa estar unida, né? A gente precisa estar juntas de outras mulheres. Nós não precisamos ser amiga de todas as mulheres, mas nós não precisamos reproduzir discursos machistas que só fazem fragilizar as outras mulheres. E não se engane, quando a gente fragiliza uma mulher, a gente está se fragilizando. Quando eu estou questionando o corpo de uma mulher, porque ela é gorda ou ela é magra, ou ela botou silicone, ela deixou de botar silicone, sabe? Essas questões, não se engane que você não está falando daquela outra mulher, você também está falando de você. Você está abrindo espaço para que depois o seu corpo também seja questionado. Sua vida e seu comportamento. Você não precisa concordar, mas você não precisa se juntar.
com esses machistas, com esses que reproduzem esse discurso, porque não é aleatório. É justamente se infiltrar entre nós, criar essa desarmonia, sabe? Criar essa questão de rivalidade que há, né? É interessante quando isso acontece, porque a gente acredita e começa a olhar para outra mulher como se fosse adversária. Quer ver uma questão muito engraçada, mas que é verdade? Quando a mulher é casada, e aí ela se separa, e o cara separou da mulher, deixou essa mulher e foi viver com outra mulher. Às vezes ele estava ali traindo, né? Traindo essa mulher e foi viver com a outra. Aí a mulher, que era a ex-mulher, ela começa a ficar com ódio mortal, não é do homem. Ela fica com ódio mortal da outra mulher. Veja só, aí diz, ela roubou o meu marido. Ela roubou, aí é interessante que a imagem quando vem na minha cabeça, que eu vi esses dias um meme, diz assim, quando eu vejo uma mulher dizendo que a outra mulher roubou o marido, eu só vejo uma mulher pegando o marido no braço, um homem no braço e correndo. Gente, aí veja, mas quem saiu da sua casa não foi a outra mulher, né? Foi o homem que tinha um pacto com você, foi seu marido que tinha um pacto com você de fidelidade, que descumpriu. Não estou dizendo que é para você ficar com ódio dele também, né? Não estou dizendo porque o ódio não vai levar a nada. O que você tem que fazer é você ser feliz, essa é a melhor vingança. Mas você fica com ódio da outra mulher. Tudo bem, ela pode não ter sido, pode não ter sido honesta, né? Ela pode não ter sido, ela poderia não se envolver com um homem que já tinha um relacionamento. Poderia. Você não precisa gostar dela. Mas o responsável não é ela, é ele. Sabe? Mas aí a gente entra nessa história, nesse automático, não questiona e passa a odiar a mulher, passa a competir. Quantas vezes você não já olhou para uma mulher, às vezes você chegou no seu ambiente de trabalho, chegou uma mulher bonita, aí você já olhou para ela e diz assim, dentro de você, não gostei de fulana. Aí depois você vai conversar para fulana, você viu como fulana era metida? Fulana não tinha nada, fulana só era uma mulher bonita. Aí você ficou insegura, porque você achou que ela era bonita e daqui a pouco, sabe? E aí depois você passa um tempo, você vê que aquela mulher era muito legal. Então a gente nem dá tempo para conhecer a outra e a gente já vem julgando. Isso tudo é fruto dessa sociedade machista. E aí, Isabel, você pode dizer, hoje você compara, eu já julguei, eu já comparei, eu já senti isso. Exatamente, porque eu não sou um alienígena que cheguei aqui depois que o machismo já estava implantado, não. Eu sou fruto disso aqui. Nossa educação tem muito. Por mais que eu tenha sido educada por mulheres empoderadas, mulheres do seu tempo que realmente fizeram assim a diferença, minha mãe, minha tia, minha bisa, mulheres que assim fortes, mas elas também sofreram essa influência, elas também foram contaminadas e nós também. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um processo de desconstrução, não é? Porque isso eu vou reproduzindo para o meu filho, porque eu não quero que meu filho seja esse tipo de homem tóxico, sabe? Sabe, aquele machão, não, eu não quero isso, né? Eu não quero que a esposa ou a namorada, que ele vai ter, né, ou que ele quiser ter na vida dele, seja esse homem, esse tipo de homem machista. Então eu não quero reproduzir esse discurso. E eu sei que esse discurso não vai ser bom não só para as mulheres, mas também para os homens, porque isso faz com que esses homens sejam frágeis e inseguros também, que não se aguentem diante de uma mulher que sabe dizer não para eles, que é o que está acontecendo. E aí a gente vive, né, toda essa atmosfera vai fragilizando a nossa autoconfiança, porque você fica com medo, sabe? Então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o feminismo, né, saber do movimento, aquilo que fizer sentido para fortalecer a sua autoconfiança, você jogar para você. Não é obrigado você concordar com tudo. Olha que coisa legal. Não é obrigado. Por quê? Porque nós somos diferentes, então vamos ter pensamentos diferentes. Ah, Isabel, então toda mulher que é feminista, ela trabalha, fala, não, para você, o feminismo, ele defende a liberdade da mulher ser o que ela quiser, sabe? Ela tem o direito dela fazer as escolhas dela, de viver a vida dela como ela quer viver. Qual é a melhor forma? Do jeito que ela quer viver. Se ela quer ser uma grande empresária, ela vai ser uma grande empresária. Se ela quer ser uma dona de casa, ela vai ser uma dona de casa. Agora, que isso seja escolha dela, que ela não deixe de ir, de avançar, de fazer as coisas que ela gosta por medo ou por não achar que é capaz, porque é isso que a sociedade machista
ela trabalha esses elementos que você questiona a sua capacidade, você questiona a sua habilidade, você questiona o seu corpo, você começa a olhar para o seu corpo achando que tem defeito, e aí você se submete a determinados procedimentos estéticos que nem precisaria, né? Que você não tem problema nenhum com o seu corpo, mas de repente você absorveu. E aí as pessoas, quando querem desqualificar você, sabe? Elas não falam do seu trabalho, elas falam do seu corpo, elas falam da sua imagem, ela fala da sua conduta, não é? Então elas não falam que você é incompetente, que você não tem capacidade. Elas falam, você, sua gorda. É bem assim. Ou você, sua safada, que tem um namorado aí que fica com A e com B e com C. Mas quando é com homem, não faz isso. Fala da competência. Olha, você não sabe fazer isso. Mas não fala do corpo dele, não fala das mulheres que ele teve, dos relacionamentos, e é o certo. Só que com a gente não é feito isso. E aí eles utilizam esses mecanismos para que a gente se fragilize e que a gente fique o quê? Insegura, porque uma mulher insegura, ela é fácil de ser manipulada, ou então ela fica com medo e ela não avança. Então, é por isso que eu acredito que é importante a mulher ter conhecimento do feminismo, que ela conheça e que ela se junte a esse movimento. Dentro da perspectiva, dentro do que ela acredita, que ela olhe, que ela estude, que ela busque, que ela pegue informação, que tem coisa, tem correntes que defendem isso. Não, isso aqui não é para mim, eu não acho legal. Então, tem isso aqui, é isso aqui que eu vou. Porque o feminismo, ele defende que homens e mulheres vivam em harmonia e com seus direitos iguais e reconhecidos, não é? E não a supremacia do homem sobre a mulher, sabe? De forma alguma. Olha, um dado aqui interessante que eu peguei no IBGE. Na semana, as mulheres trabalham 10 horas a mais. Ou seja, essas 10 horas a mais você está dedicando a fazer as coisas de dentro de casa, as coisas domésticas. Não é? Se você pegasse essas 10 horas, bota aí nessa cabeça, vamos fazer essa conta. Se você pegasse essas 10 horas, não vou dizer nem 10 horas que você também vai lá e faz a sua atividade, 5 horas, e fizesse um curso aí na área que você está fazendo, você acha que esse curso ia fazer com que você subisse um degrau a mais no nível que você está? Se você pegasse essas 5 horas, fizesse uma pós-graduação, se você pegasse essas 5 horas, fizesse um mestrado, um doutorado, ou você pegasse essas 5 horas e começasse a empreender, você acha que sua vida não ia sair do patamar que está para ir para um outro patamar? Sim ou sim? Agora eu vou perguntar assim, sim ou sim? São 10 horas dedicadas a mais do que os homens. Vocês estão entendendo por que as mulheres estão exaustas? Trabalho sem futuro. Diga aí, você está entendendo? 10 horas a mais. Gente, é muito tempo. E aí, você faz o trabalho de casa, você cuida da educação dos filhos e você tem um trabalho fora. Como é que você vai se dedicar à sua profissão? Como é que você vai... porque você tem seu sonho, você tem vontade de crescer, de fazer uma carreira na empresa, ou você tem um negócio, você quer crescer esse negócio, mas sem tempo, você não vai sair de onde está. Aí o homem tem todo o tempo do mundo. Então ele pode estudar, ele pode fazer isso, ele pode, né? Ele tem mais tempo para ficar bem, para fazer as coisas que ele gosta, se dedicar mais. E veja, nós temos hoje, nós avançamos realmente. Nós temos muito mais mulheres na magistratura hoje do que homens. Mas os desembargadores, ali no Supremo, ainda são mais homens. Preste atenção, porque ali são coisas, na sua maioria, pelo menos uma parte, por indicação. Nós temos não sei quantos anos de Senado, não é? Eu acho que mais de 200 anos, não sei quantos anos de Senado. E só agora esse ano nós tivemos uma candidata que não ganhou, certo? Mas a primeira vez que teve uma candidata mulher. Gente, isso diz muito da sociedade que a gente vive. Eu não estou dizendo que era para que as mulheres já fossem ou tivessem ganhado, mas foi a primeira vez na história do Senado que uma mulher se candidatou para ser presidente do Senado Federal. Um banheiro feminino no Senado veio ter há poucos anos, eu acho que coisas de 15 anos para cá. O que é um banheiro feminino? O que é que o espaço está lhe dizendo? Você não é bem aceita aqui. Não é o seu lugar. Vocês estão entendendo como nos espaços importantes
Aí querem as mulheres, aí querem a gente na assistência social, querem a gente para ser professora, querem a gente para na área da medicina, da enfermagem, do cuidado, que é uma área extremamente importante. Mas nós queremos mais. Nós queremos outros espaços. Nós queremos ser engenheiras, arquitetas, nós queremos ser parlamentares. Sabe? Inclusive a gente não quer nada, quer ser dona de casa. Mas que isso seja uma escolha. A sua escolha, o poder de escolher e ficar confortável na sua escolha de forma segura, não da forma como a gente está vivendo hoje, porque essa sociedade machista, ela causa essa insegurança que existe em você, porque o tempo todo, mesmo quando você chega lá, mesmo quando a gente vê uma mulher que conquistou um espaço, ou foi uma deputada, ou chegou numa empresa e conquistou um cargo de diretoria, o que é que se fala? Ah, ela dormiu com alguém, ah, ela foi apadrinhada por alguém. Ah, ela é fulana de tal. Sempre isso, sempre numa tentativa de desmerecer e desqualificar a capacidade da mulher. Se você fez isso até hoje, tudo bem. Tá tudo certo, mas não faça a partir de hoje mais. Porque quando a gente fala daquela outra mulher, quando a gente se junta para jogar pedra naquela outra mulher, mesmo às vezes não concordando com a atitude, com o que ela fala, a gente também está jogando na gente, certo? Então, assim, isso era o que eu queria falar hoje para vocês, né? E teve um tempo, eu até questionei algumas coisas comigo, assim, será que é interessante falar sobre feminismo? Será que é interessante falar sobre multipotencialidade? Será que as mulheres vão querer me ouvir? E eu fiz uma escolha. As coisas que eu acredito, né, e que para mim faz sentido para fortalecer a autoconfiança feminina, eu vou trazer para aqui, né? Tem coisas que talvez não faça sentido para vocês e tá tudo certo e tá tudo bem. Mas quem vai ficando aqui e que vai me acompanhando vai se conectar com como eu sou. Não vou fingir um personagem aqui, eu nunca fingi, mas tinha coisas que eu ficava com receio de trazer, mesmo quem me conhece já acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre deixo escapar, porque eu acredito que a gente não separa a sua vida particular, o que você acredita, do seu trabalho. Então eu trabalho com mulheres, eu faço mentoria com mulheres, hoje eu estou trabalhando com mentorias, né, de fortalecer a autoconfiança, para que as mais mulheres se tornem mais autoconfiantes, mas eu acredito que é importante para que essa mulher seja mais autoconfiante, que ela tenha conhecimento da questão do feminismo, sobre o feminismo. Eu acredito que é importante ela saber sobre a sociedade patriarcal. Eu acredito que é importante ela saber que existe dentro dessa sociedade um mito da beleza que precisa ser desconstruído, que está sendo usado contra ela para tornar ela frágil e insegura com relação ao corpo dela. Então todas essas questões, se você vier um dia fazer uma mentoria comigo, você vai ouvir lá dentro da minha mentoria essas questões. Então você não vem enganado. Diz, Isabel falava disso, eu não sou feminista. Eu respeito, mas só vai estar aqui, só vai ficar quem quer ficar, né? E quem tiver essa conexão comigo. Aí tem gente que diz assim, Isabel, mas você tá radical. Não é que eu tô radical. É porque eu acredito que as pessoas se conectam com pessoas. E quando eu estou aqui, e quando eu falo isso aqui para vocês, eu não sou diferente quando desliga e vou conversar com meu filho, eu vou conversar com minha amiga, ou vou conversar com quem que seja. Eu levo tudo isso aqui para as minhas conversas no meu dia a dia, porque eu realmente acredito que tudo isso vai fazer a diferença na autoconfiança e na autoestima feminina, certo? Então, assim, quem vem para cá não vem enganado. Vou ouvir Isabel falar da ditadura da beleza, vou ouvir Isabel falar de patriarcado, vou ouvir Isabel falar de feminismo, vou ouvir Isabel falar de mulheres, de sororidade, e vou ouvir sim, e que tudo isso Isabel vai misturar tudo e vai mostrar que é importante para fortalecer a autoestima e a autoconfiança das meninas. E as mulheres, para chegar nesse nível, para ela se desprender totalmente, ela precisa estar muito segura, porque para toda escolha, né? Para toda escolha existe uma renúncia e existe uma consequência. E às vezes, aquele trabalho, aquela questão ali ajuda uma série de pessoas por trás. Então é difícil elas, às vezes, no primeiro momento, escutar, tomar consciência e, vou mudar de vez. Eu sei que não é tão fácil, é complexo. Aí quando a gente fala com um homem, ele diz, mas é simples, é só dizer e acabou. Não é assim.
Porque nós mulheres não somos complicadas, nós somos complexas, que são coisas totalmente diferentes. E eu entendo você, às vezes, da sua dificuldade de romper, às vezes, com essas questões, né? Porque isso realmente fragiliza. E a gente sabe também que quando nós mulheres, né, falamos de algum abuso, quando nós trazemos e denunciamos, a gente sabe que grande parte da população vai ficar contra a gente, né? Vai achar que nós fomos culpadas, que nós estimulamos. Ah, mas aquele seu sorriso não era um convite? Não, não era um convite, era só que você queria sorrir, né? Uma vez eu dei uma entrevista a um programa e disse assim: Isabel, e quando é que diz não? Eu disse: não é não. Não é não dentro e fora de casa. Não é porque a mulher é casada que ela é disponível, não, porque ela não é objeto e nem é propriedade do marido. Ela é dela. Então não é não dentro e fora de casa. E quando é que eu vou saber que a mulher, quando é que eu vou saber se ela quer ou se ela não quer? Pergunte. Olha aqui, já lhe dei o mecanismo. Pergunte. Se ela disser que quer, quer. Se ela disser que não, não. E se ela estiver lá, ah, mas às vezes a gente estava lá e aí foi ela na hora disse que não. Então é não. Não é não. Acabou. Tem que ter consentimento. Quando não tem consentimento, para. Sabe? Ela não tem obrigação. Ah, mas ela é muito confusa. Sim, daí? Quando ela disser não, é não. E se depois ela disser sim? Então, se você quiser também, você retoma. Mas se ela disser não, pare na hora. Né? Respeite. Porque é o mínimo que a gente pode ter com a mulher. Então, assim, é isso, né, que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria trazer, e é isso que eu queria que cada vez mais ficasse claro nas minhas postagens, nos meus stories, nos meus vídeos, em tudo, porque realmente eu acredito que tudo isso que eu trouxe aqui, tudo isso que eu tenho trazido, faz com que a mulher, né, tome mais consciência de todo o poder que há dentro dela e que a gente sabe que existe essa sociedade machista, né, aí trabalhando dioturnamente para que a gente se sinta insegura, para que a gente não seja companheiras uma das outras, para que a gente se critique, né, para que a gente não haja unidade entre nós, não é? Porque quanto mais desmobilizada, quanto mais insegura, mais frágeis nós nos tornamos e mais fáceis somos manipuladas. Então, assim, para avançar, né, para que a vida, né, se desenvolva, para que a gente possa alcançar todos os patamares que desejamos para a gente precisa fortalecer a nossa autoconfiança. E o feminismo é uma ferramenta extraordinária para nos ajudar e salvar a nossa autoconfiança, certo? Beijão, um beijo no coração de vocês.